Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Meu entrevistado de hoje será Diego Tolentino. Conversei com ele há poucos dias atrás aqui no programa. E hoje temos um assunto muito, mas muito sério para conversarmos aqui. Ele é doutor em agronomia e pesquisador em entomologia do CTC, Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista de hoje será os prejuízos causados pela cigarrinha do milho na segunda safra. Bom ter você aqui de novo. Seja bem-vindo. Olá, Divino Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do programa Morada no Campo. Satisfação estar novamente aqui com você. Pois é, rapaz. E falar de um assunto que já começa a preocupar, né? Hoje é dia 10 de março. Pessoal, muita gente já plantou o milho, já tem milho aí bem grandinho. E tem gente que está plantando, né? E a gente vai falar de um assunto que tem causado preocupação já há algum tempo, que é a cigarrinha do milho e esse complexo de enfesamento. Vamos começar, Diego, pela seguinte questão: quais são os maiores danos que a cigarrinha causa no milho? Ok, Divino Ronaldo, a cigarrinha, né, do milho, ela é a espécie Daubolus maides, né, só para ficar bem claro que é uma única espécie, e esse inseto é um inseto sugador. Ele vai causar danos diretos e também indiretos. Os danos diretos é a própria sucção de seiva ali, aí reduz os fotoassimilados, e também injeta toxinas ali quando ele está se alimentando, quando ele introduz seu aparelho bucal na planta. Só que esses danos diretos, eles não são tão significativos em relação a esse inseto na cultura do milho. Os principais danos, né, o principal que a gente fala, é a transmissão do complexo de enfesamentos. O complexo de enfesamentos a gente trata como uma doença, né, uma patologia, uma fitopatologia de plantas, que são organismos que causam, a gente fala enfesamento porque tem alguns sintomas redução do porte da planta, por isso que fala que a planta está enfesada, e além disso causa diferentes colorações entre amarelados e avermelhados nas folhas, por isso que a gente tem os enfesamentos pálidos e vermelhos que a gente fala. Também transmite viroses, que é a virose da risca fina, e dentro dessas consequências geradas por esse complexo de enfesamento que é transmitido pela cigarrinha, acaba gerando, além da redução do porte, uma multiproliferação de espigas. Entretanto, essas espigas não são produtivas, não produzem grãos. Pode haver até também a seca total da planta, a planta vai ficar toda seca e vai acamar, vai ter uma queda dessa planta que não vai produzir. Então, dependendo de como for a infestação, a fase de que a planta foi contaminada por esse complexo de enfesamento, que a gente vai discutir mais detalhes daqui a pouco, as perdas podem ser bem grandes, bem consideráveis. Ô Diego, há quanto tempo que o produtor já está tendo problemas e preocupações com essa cigarrinha do milho? Então, essa era uma praga que sempre esteve presente, né? Ela é uma praga bem específica do milho, e só que esse complexo de enfesamento, ele vem se multiplicando cada vez mais em todo o território nacional, em todas as grandes regiões que produzem milho. E a gente vê, teve uma onda mais no início dos anos 2000, na região aqui do sudoeste goiano, principalmente Jataí, no milho safrinha, teve muitas perdas. Desde então ela vem preocupando anos mais, outros anos menos. Então tem uma meio que oscilação da incidência desse complexo de enfesamento, que também está muito ligado com a população dessa cigarrinha. Entretanto, nós vemos que nos últimos anos ela tem aumentado mais e aumentado esse problema com o enfesamento. Inclusive no ano passado, né,
na safrinha tivemos grandes perdas, além do déficit hídrico que a gente teve, também teve muita planta sendo perdida por enfesamento. E nesse ano, como a gente tem observado já nos campos aí, tem a pressão alta de cigarrinha, então a gente prevê, né, que vamos ter problemas novamente esse ano. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes quais são as características desse inseto, né, da cigarrinha do milho, e se, apesar do nome dele, né, cigarrinha do milho, se ele afeta outras culturas. Então, esse inseto, né, ele é um inseto muito pequeno, entretanto, ele é muito ágil, né, ele pula ali de uma planta para outra, então ele tem essa característica de estar se alimentando numa planta aqui, depois se alimenta em outra, e então ele pode ter uma capacidade de dispersar, né, essa doença numa lavoura muito rápido, então ele vem infectado de outra lavoura antiga, com um complexo de enfesamento. Aí cada planta que ele vai se alimentando ali, dependendo do tempo, que é rápido, em torno de meia hora, uma hora, ele já consegue transmitir esse complexo de enfesamento, esses organismos que causam doença, para outras plantas. Então, além disso, né, uma característica importante é que a gente vê esses insetos se alimentando de outras gramíneas, só que ele só se reproduz no milho. Então a gente chama uma praga que é monófaga, né? Que ela é muito específica do milho. O que acontece? As outras gramíneas como o sorgo, milheto, as forrageiras como pânicos e braquiárias, elas servem de abrigo. O que é uma planta abrigo para o inseto? O inseto consegue se alimentar, se manter vivo ali, só que ele não se reproduz enquanto ele está alimentando ali. O único hospedeiro, então, que é o milho, esse sim, ele consegue, o inseto, além de se alimentar, vai se reproduzir e aumentar a sua população quando temos lavoura de milho. Ou seja, então se não tem milho, ele não morre, mas ele se alimenta e não reproduz. Se tem milho, ele se alimenta e reproduz. Exatamente. Se não tem milho, ele consegue sobreviver, mas não vai aumentar a sua população. Agora, se tem milho, aí sim, aí ele aumenta a população e ele se reproduz muito rápido. E essa característica dele transmitir o complexo de enfesamento para o milho, o complexo de enfesamento também é muito específico da cultura do milho. Então, ele não vai transmitir essa doença para outras culturas, é exclusivo do milho. Diego, qual é a dinâmica da população desse inseto? Bom, Divino Ronaldo, lembrando então que ele só se reproduz no milho, porém se mantém vivo em outras gramíneas, vamos pegar a situação que nós tínhamos lá na última safrinha, onde teve muita cigarrinha, teve grande incidência de enfesamento e prejuízos, aí terminou a safrinha, colheu o milho, aí esse inseto ficou sem o seu hospedeiro principal, que é o milho, aí muitos insetos vão morrer, a população vai baixar. Entretanto, alguns indivíduos vão sobreviver na entre-safra ali nas outras forrageiras, até mesmo o milho tiguera, um sorgo tiguera que fica na área. Então, ela vai se manter viva ali durante a entre-safra. Quando chega o milho verão e o milho silagem, aí ela migra para essas lavouras, e também vai migrar para um ponto muito importante, muito chave dentro do manejo de cigarrinha e dos enfesamentos, que é migrar para o milho tiguera no meio da soja. Então, é o que a gente observa muito aqui na região. Então, aí ela vai ter o hospedeiro que ela consegue se multiplicar. Aí ela vai se multiplicando e também no milho tiguera, no milho silagem e no milho verão, aumentando o complexo de enfesamento ali naquelas plantas. Aquelas plantas ali, como elas foram infectadas um pouco mais tardiamente, a pressão de cigarrinha era menor, elas não vão sentir tanto. A gente vê no final do ciclo do milho verão, do milho silagem, muitas plantas com sintomas, só que sem perda de produtividade significativas. Aí o que vai acontecer? Aí a população vai aumentar muito
nessas lavouras de verão e no milho tiguera no meio da soja. Aí a grande pressão de cigarrinha vai ocorrer no início do desenvolvimento do milho, do milho safrinha. Pois Então é. a grande pressão de cigarrinhas vai ocorrer no início do milho safrinha, porque ela se multiplicou ali durante o verão. Qual que seria o manejo ideal, então, para evitar essa proliferação na entre-safra? Então, a gente vê assim, e discute sempre quando esse assunto é sobre a gente tentar evitar ao máximo fazer muitos plantios escalonados de milho, evitar ter milho tiguera também no meio da soja, porque aí esses pontos que vão fazer uma ponte verde aí de multiplicação para essa cigarrinha se encontrar com alta população no milho safrinha. Entretanto, né, devido ao nosso sistema produtivo e a cadeia produtiva do milho em si, a gente acaba que encontra muito milho sempre o ano todo. Então é difícil a gente tentar conter isso, mas uma boa opção é o manejo do milho tiguera. E aí o que acontece? Quando chega na safrinha, aí é fazer tratamento de semente visando especificamente o controle de cigarrinhas e fazer o monitoramento e fazer aplicações de inseticidas quando necessário. Qual é a fase de maior sensibilidade da cultura? Até como eu havia comentado brevemente, né? Por que a gente não tem tantos problemas no milho verão e silagem? Porque ele foi infectado mais tardiamente. Então, quanto mais nova a planta for infectada pelo complexo de fezamento que é transmitido pela cigarrinha, maiores vão ser os prejuízos lá na fase reprodutiva. Qual que é a fase mais sensível? De emergência até V4. Quando a planta é contaminada de emergência até V4, aí os reflexos na perda de produtividade vão ser muito grandes, vai ser muito severo. Se ela for contaminada de V4 até V8, ainda assim vai ter redução de produtividade, mas não vão ser tão intensos quanto se ela tivesse sido contaminada antes. E depois, quando ela é contaminada mais para o final, quando já entra no estágio reprodutivo, a gente já não tem perdas significativas, é o que ocorre geralmente no milho verão e milho silagem. Então, aí, essa grande população de cigarrinha contaminada vai estar tudo migrando para o milho safrinha que está começando a sair do solo na fase mais sensível. Por isso que a gente tem os maiores problemas no milho safrinha. Agora sim eu entendi, porque eu estava justamente com essa dúvida. Por que na segunda safra ele faz um estrago maior do que no milho que foi plantado na primeira safra, né? Bom, quando é que o produtor vai perceber os danos dessa doença, Diego? Pois é, Divino Ronaldo. E aí também isso complica muito o manejo, porque o produtor está vendo só a cigarrinha lá. E aí ela está contaminando a planta lá bem no entre VE, né, VE de emergência até V4, de emergência até V4, que é a fase mais sensível, só que aí esses micro-organismos do complexo de fezamento vão ficar meio que latentes, né, dormentes, que a gente fala ali na planta, só que ela está agindo, só que o produtor vai ver esses sintomas de perda de produtividade só lá na fase reprodutiva. Então é isso que complica, porque aí já não tem mais o que fazer, porque aí as plantas já foram contaminadas bem antes, e se a contaminação foi em muitas plantas e na fase jovem, com certeza as perdas vão ser grandes. Pois é, mas só para eu entender aqui, à medida que o produtor está vendo a cigarrinha lá, mas ele não está vendo ainda os prejuízos que ela está causando, porque ele só vai ver isso mais para frente. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma contagem de quantos insetos tem ali por metro, para ele entender como é que está essa população? Como é que é isso? Isso, e na verdade, como deve ser esse monitoramento, né? Como é um inseto vetor, é difícil a gente estimar um número. A gente fala que para inseto vetor é basicamente presença e ausência, porque um inseto contaminado ali, ele pode ir contaminando muitas e muitas plantas à medida que ele vai se alimentando. Ao contrário, se a gente pode ter ali 1000 cigarrinhas e nenhuma está contaminada. Aí não vai ter a doença.
Uhum. Então a gente não sabe quais que estão e quais que não estão. Então, assim, geralmente a gente fala é presença e ausência. Só que, como a gente tem esse histórico já de complexo de enfesamento, de milho verão, milho safrinha com sintomas de enfesamento e a população muito alta de cigarrinha, a gente pressupõe que aqueles indivíduos ali que estão migrando para o milho safrinha estão contaminados, então é necessário fazer o controle. Então, as alternativas que a gente tem hoje, depois que a gente já chegou nessa fase, que já tem a cigarrinha, que o milho vai ser semeado, é fazer um bom tratamento de sementes, porque apesar do tratamento de sementes não fazer o controle total, né, pelo menos aquela cigarrinha ali que o tratamento de sementes conseguiu controlar, ela vai parar de multiplicar o complexo de enfesamento para outras plantas. E depois disso, se ainda tem cigarrinha, é fazer a aplicação de foliares, de inseticidas específicos para a cigarrinha. Ah, perfeito. Então, eu achei interessante, eu quero destacar uma fala sua anterior que você disse o seguinte: pode acontecer de haver uma grande população de cigarrinhas, mas não ter nenhuma contaminada. Nesse caso, a cigarrinha está lá, mas ela não vai trazer esse prejuízo tão grande com o enfesamento. Agora, pode ter 10 cigarrinhas apenas que estejam contaminadas e aí o estrago vai ser muito grande. Foi isso que eu entendi. Tá correta a minha linha de pensamento? Isso, é exatamente isso. Só que, como o cenário atual, tudo indica que a probabilidade é muito alta que todas elas estejam contaminadas. Então, é só da presença dela na área já indício que ela vai causar prejuízo por infectar as plantas, principalmente no estágio mais novo. Pelo sim, pelo não, tem que preocupar então. Isso, exatamente. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Diego, essa é uma pesquisa que vocês têm em andamento ao longo do ano para buscar mais soluções? Como é que é? É uma pesquisa relevante? Assim, Divino Ronaldo, como essa relação entre a planta, o inseto e a doença é complexa em relação a essa transmissão dela ser rápida e desse aumento de população da cigarrinha, é uma coisa, vamos dizer assim, bem macro-regional essas ocorrências. As alternativas que a gente tem de pesquisa é pesquisa de eficiência de produtos, para tentar controlar essa população aí quando ela está alta. Agora, para a gente tentar reduzir essa população inicial, aí são, vamos dizer assim, questões mais macro-regionais, que aí são mais complexas mesmo. Bom, existem muitos produtos no mercado para combater essa cigarrinha do milho? Então, aí o que a gente tem visto nas nossas pesquisas e também com relatos dos nossos colegas e de outros pesquisadores e de produtores é que temos produtos eficientes, só que o grande problema de uma característica desse inseto é que ele migra muito. É um inseto que migra muito e migra a longas distâncias. Tem registrado na literatura a migração ativa, que é quando ela busca um alimento, de até 20 quilômetros. Que Então ela isso? migra facilmente aí 5, 10 quilômetros. Aí tem aquela migração que é a passiva, né? Que aí outros insetos também fazem isso, que é o pulgão, que é quando eles entram na corrente de ar e Aham. viajam de forma aleatória. Isso aí são milhares de quilômetros que eles podem percorrer. Mas especificamente da cigarrinha, ela migrando de forma ativa, tem relatos até de 20 quilômetros. Então, como a gente tem nessa situação aí aqui agora da safrinha com muita população espalhada, então o produtor tem produto eficiente, ele vai fazer uma aplicação, vai controlar aquela população que está na lavoura dele, só que daqui 1, 2 ou 3 dias já vai ter cigarrinha novamente na área dele, e muito provável que as cigarrinhas estejam contaminadas
e podem vir causar prejuízos para ele. Então, o complicado desse inseto é a migração dele. A reprodução dele é rápida? Também se reproduz muito, né? E, na verdade, se reproduz somente no milho, então é um inseto muito especializado, então ele tem um grande potencial biótico, que a gente fala, de se multiplicar muito e se multiplicar rápido no milho. Como é que deve ser realizado o monitoramento dessa praga? Então, Divino Ronaldo, estão reforçando que, como é um inseto vetor, né, de uma doença, e há uma grande probabilidade de ele vir migrando de outras áreas já contaminado, a gente não tem um nível de dano econômico que a gente fala, que é contabilizar um número ali de cigarrinhas por metro, um número de cigarrinhas por planta, e falar que esse número é o momento de aplicar. E como a gente tem essa grande migração também, isso dificulta muito o monitoramento. Então, cabe mais do próprio técnico, do próprio produtor, inclusive, ficar atento e andar na lavoura todos os dias, principalmente nessa primeira fase, que é o milho está mais sensível, né? De emergência até V4. Andar todos os dias, começa a ver aparecer uma quantidade maior de cigarrinhas ali, andando, ele vê ela pulando de uma planta para outra, que é um inseto muito ativo, é necessário fazer a aplicação. Hoje a gente sabe que existe uma grande quantidade de híbridos de milho no mercado. Existem híbridos de milho que são mais tolerantes ao enfesamento da cigarrinha do que outros? Isso, Divino Ronaldo, isso é uma característica muito importante aí dentro do manejo do complexo de enfesamentos, né, para o produtor tentar conviver com essa praga e essa doença que ela transmite, porque existem híbridos que vão sofrer mais, outros menos. Tem híbridos que são muito sensíveis. Uma baixa pressão de cigarrinha já vai causar muita doença e vai ter grande perda de produtividades. Já tem outros que, quando a pressão de cigarrinha é até moderada, eles vão muito bem. É claro que quando tem uma pressão muito alta, até esses que são mais tolerantes, eles vão sofrer, vão ter queda de produtividade significativas, mas vão ser menores as perdas do que os que são muito sensíveis. E não existe disponível no mercado ainda um híbrido que é resistente, sabe, que não vai ter problemas. Existem níveis de tolerâncias, alguns que vão sofrer mais, outros menos. Então, cabe aí também ao técnico, ao produtor buscar informações de quais são esses híbridos, quais as empresas que têm esses híbridos, para tentar posicionar esses para ter menos perdas de produtividade. Ô Diego, você acha que existe a possibilidade de haver um vazio sanitário para o milho? Então, Divino Ronaldo, quando se discute, né, sobre o complexo de enfesamentos e o manejo de cigarrinha, é uma pergunta que sempre aparece, porque do ponto de vista epidemiológico, né, que é a doença, e da quebra de ciclo da praga, se houvesse a possibilidade de ter um vazio sanitário do milho, seria muito interessante, porque é uma praga que só se alimenta, né, só se multiplica no milho. Então, se a gente tivesse um período do ano aí onde não pudesse ter milho cultivado em nenhum local, ou então em uma região, né, mais ampla, a gente poderia quebrar esse ciclo da praga e também o ciclo da doença. Só que dentro dessas discussões, se há possibilidade de ter um vazio sanitário para o milho, envolve outras questões mais complexas da cadeia produtiva do milho, um pouco diferente da soja, porque existem muitos agricultores familiares que plantam milho o ano inteiro, tem muita produção de milho irrigado para milho doce, milho pipoca, milho pamonha, que também fica o ano todo. Então é uma cadeia produtiva um pouco mais complexa que dificultaria ter esse vazio sanitário, mas é uma questão que é discutida, né, dentro do manejo de complexo de enfesamento e de cigarrinha no milho. Diego, eu agradeço sua participação, muito obrigado, foi um show. Eu tenho certeza que as informações que você trouxe aqui, elas vão ajudar muita gente. Muito obrigado e te espero aqui logo novamente. Certo, Divino Ronaldo, eu que agradeço aí mais uma vez o convite, estamos sempre à disposição aí para a gente vir fazer um bate-papo e trocar mais umas informações, e obrigado mesmo, e um
Uma boa tarde e abraço a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.